A propósito da leitura de fecheiros, ou melhor, dos dados dos fecheiros no Node.js, nós verificámos aqui que era relativamente simples, isto é, nós podemos definir a leitura de um fecheiro, carregar os dados todos de uma vez só e depois apresentá-los no browser, apresentá-los numa consola e executá-los para o interior de uma variável, etc. Ora, o que acontece na prática então é o seguinte, nós vamos falar sobre streams e buffers, ok? Então o que acontece tradicionalmente é o seguinte, se nós tivermos um fecheiro com dados de texto, vamos imaginar, o que nós fizemos, e já vimos aqui nesta playlist, foi que carregávamos a informação toda para ser apresentada no browser ou na consola. Ora, nesta circunstância o que nós fazíamos era exatamente isto, nós primeiro carregávamos toda a informação com os dados completos e depois enviávamos os dados completos para o browser ou para a consola. Neste caso fizemos experiências com a consola. Ora, as streams funcionam de uma forma ligeiramente diferente. Streams é como se fosse uma sequência de circunstâncias. Imagina que é um rio, ok? Enquanto que neste caso que nós temos aqui, nós temos um fecheiro que contém a água toda, por exemplo, ok? Um tanque com toda a água. Nós carregamos toda a água deste tanque para o interior de um balde, ok? Ou de um depositório. Vem para aqui a água toda e só depois é que enviamos a água toda para o browser. Ora, a stream pretende ser o seguinte, se eu tenho aqui um grande depósito de água, eu vou pegar num balde mais pequenino, vou enchendo o balde, assim que ele está cheio, vou enviar para o meu browser e para a consola, e o balde vai continuando a ser cheio e enviado, cheio e enviado. Então nós temos uma situação que é mais ou menos esta. Eu vou carregar uma porção de dados mais pequena, assim que ela está preparada, ela é enviada para a minha consola e é consumida. E vai acontecendo assim, sempre de forma sucessiva. Então, esta é a forma mais correta de nós podermos ler informações a partir de um fecheiro dentro do Node.js, algo que já acontece também com linguagens como é o caso do PHP, em que em vez de lermos primeiro todo o conteúdo do fecheiro para depois o tratarmos e o apresentarmos, nós vamos ler, por exemplo, linha a linha, para depois apresentarmos essa informação no nosso browser ou na consola, ou seja, o que quisermos fazer. Isto principalmente para fecheiros com uma quantidade de informação muito extensa. Um dado importante antes de avançarmos aqui com um exemplo prático é referir o seguinte, isto não é exatamente como ler linha a linha. O que nós estamos aqui a dizer basicamente ao Node.js é, ok, nós vamos querer ler pedaços de informação do fecheiro, independentemente da quantidade de dados que lá estiver dentro, e então ele vai encher o balde de informação e vai despejá-lo para o nosso lado. Então vamos aqui ver o seguinte, eu tenho aqui um fecheiro de dados que parece relativamente pequeno, ok, ele tem aqui sensivelmente 178 linhas, mas tem imensa informação. Eu vou aqui reduzir substancialmente o zoom para perceberes que é um conjunto de informação muito extensa. Isto é, vai então permitir que nós possamos testar aqui o carregamento de muita informação ao mesmo tempo. Neste caso, seria extraordinariamente penoso para o nosso sistema ele carregar toda esta informação de uma vez só e transportá-la depois para o nosso browser. Então nós vamos carregar pedaços dessa informação e vamos tratá-lo. Mas vamos fazer aqui apenas um exemplo prático sobre isso. Então, em primeiro lugar, o que nós vamos ter que criar é uma stream de leitura. Então vamos fazer aqui uma const, vamos lhe chamar mesmo read stream, podíamos lhe dar outro nome qualquer, é igual ao módulo fs.createReadStream. Ao criar uma readStream, nós vamos ter que indicar qual é o nome da fonte de informação que nós queremos usar. Neste caso é o dados.txt. Então nós vamos dizer basicamente, ok, eu quero criar uma fonte de leitura sistemática de informação a partir desta fonte de informação. A partir do momento em que eu tenho esta informação aqui, eu posso usar o readStream da seguinte forma. readStream. E agora vou colocar aqui um método chamado on. O on funciona como se fosse um event listener do nosso browser. Se bem te recordas e usas o JavaScript no browser, nós temos um add event listener, que permite verificar se houve um clique num elemento, se houve um focus no elemento, se houve um over, etc. Aqui nós não estamos a falar do browser, então o on vai ser um método que vai, primeiro, permitir que nós possamos definir qual é o evento que queremos detectar e aqui neste caso o evento por padrão está definido como sendo o close, isto é, quando a stream é fechada, o que é que acontece? Bom, neste caso nós não queremos quando é que a stream é fechada, nós queremos quando estamos a ler dados. Então, ao abrir aqui este espaço, eu vou poder selecionar o data. Então, sempre que alguma informação está a ser lida, o que é que eu quero fazer logo imediatamente a seguir? Bom, neste caso, quero guardar essa informação aqui numa função, numa arrow function, nós vamos aqui criar, em que eu digo, ok, a informação que tu carregaste
a partir dos dados, vai ser guardada aqui, neste conjunto de informação. E eu agora posso fazer o que eu quiser, neste caso console.log, e vamos colocar aqui dados. Ora, se bem te recordas, na leitura dos dados a partir de um fecheiro, eles vêm nativamente no formato de um buffer, que aparece com aqueles códigos hexadecimais. Ora, neste caso nós podemos aqui transformar para .toString. E ao transformarmos para .toString nós vamos ter a apresentação destes dados. Ora, o que é que vai acontecer aqui na prática quando eu agora executar esta minha aplicação? Tu vais observar que vai haver aqui um carregamento substancial de informação para a minha consola, como se não houvesse amanhã, basicamente. Ora, este processo de carregamento está a acontecer de forma sequencial, isto é, vai sendo enchido este balde que aqui está. Aqui é o conteúdo desse balde que vai sendo apanhado aqui. Como é que nós podemos verificar isso? Bom, aqui não é muito fácil, mas vamos tentar fazê-lo. Eu vou colocar aqui um console log e vou colocar um separador ou um intervalo entre cada leitura do meu balde, ok? Então, sempre que eu carregar um pedaço de informação para aqui e ele for apresentado, primeiro vai escrever aqui na consola este conjunto de cardinais, ou de hashtags, como queiras chamar, e só depois é que vai apresentar os dados. O que vai acontecer logo de seguida é que vai continuar a ser carregado um conjunto de informação, então vai voltar a ser depois apresentado estes cardinais e isto que aqui está. Vamos verificar se conseguimos ver essa informação a aparecer aqui. Eu vou executar novamente a minha aplicação, ela vai executar tudo isto que aqui está e vai terminar a determinada altura, e vamos aqui tentar procurar, não irá ser fácil, mas eventualmente iremos acabar por encontrar aqui pelo meio o aparecimento daquelas hashtags que nós criámos ali. E vai aparecer aqui alguns. Cá está. Por exemplo, temos aqui as hashtags e depois o carregamento de um segundo bloco. E repara que para cima nós continuamos a ter os blocos anteriores. Eventualmente irá aparecer aqui as hashtags também pelo meio. Não é muito fácil porque de facto estamos a tratar de muita informação. Ela pelo menos vai aparecer no início, mas repara que o meu terminal acabou por se esgotar em termos de espaço para apresentar. Mas penso que ficou aqui entendida ou subjacente a ideia de como é que funciona um read stream, isto é, nós abrimos um espaço para que, a partir da fonte de informação e até ao destino do tratamento, nós vamos carregando pedaços de informação e vamos entregando depois à parte do tratamento. Obviamente que esta não é a solução para nós podermos ler linha a linha. Isso teremos que ver depois mais para a frente ao longo desta playlist. Mas é importantíssimo que tu vás fazendo estas experiências com a utilização do file system, porque é uma componente fundamental da utilização do Node.js, cujo objetivo é termos, por exemplo, o código de JavaScript a correr do lado de um servidor e podermos criar, ler, eliminar ficheiros e ler as informações que estão no seu interior. E só para terminar aqui uma informação que é importante, eu vou fazer aqui um clear para limpar tudo, que é o seguinte: aqui no Create Read Stream nós temos a possibilidade de colocar aqui algumas opções adicionais, nomeadamente uma que se designa por Buffer Encoding. Ora, nós temos aqui muitas opções, mas vamos explorar apenas uma delas. Uma delas, e normalmente as opções são sempre dadas em formato de objeto, é o Encoding. Okay, vamos colocar aqui o encoding, vamos colocar 2 pontos e vamos definir que queremos que os dados venham já em UTF-8, ok? Que é o sistema de codificação dos caracteres que nos permite, por exemplo, ver os caracteres codificados. Ora, o que é que esta opção aqui permite? Permite que eu passe a ignorar a necessidade de ter que usar aqui o toString. Então, se eu agora executar aqui novamente o meu código, repara como ele me vai aparecer aqui. Se eu agora fizer aqui o cancelamento da execução do código e remover esta informação que aqui está, eu vou simplesmente copiá-la. Copiei e agora vou remover daqui e deixar ficar assim os dados. O que vai acontecer aqui é que vamos ter então a apresentação de blobs. Ora, na apresentação dos blobs até é possível ver aquilo que nós estávamos a tentar ver com a criação ou a apresentação dos separadores, isto é, vou aqui fazer um Ctrl+C, vamos fazer aqui um clear. Repara como os blobs me vão permitir verificar que no carregamento dos dados do meu ficheiro há pedaços que são carregados e são apresentados. Logo a seguir coloca o separador e depois é a apresentação do resto do blob. Obviamente quando eu transformo isto, por exemplo, colocando aqui então esta opção do encoding para o UTF-8, eu vou passar a ter a informação toda legível e por isso é que nós vamos ter imensa dificuldade em conseguir ler a informação que lá está e ver onde é que estão os separadores, porque eles vão aparecendo no meio do carregamento desta pilha de informação substancial.